cidade nua e crua do São Paulo. Uma noite que deveria ser tranquila, né? Com placar de 4-1, vem o Arboleda e ninguém sabe exatamente ainda o que acontece, vai continuar no São Paulo ou não. O Elê daqui a pouquinho vai falar sobre ele que não esteve em campo, não foi relacionado. Fala, fanáticos por futebol. Tudo na boa? Rapaziada, o clima no São Paulo esquentou e dessa vez não é dentro de campo. O assunto agora é simplesmente o sumiço do zagueiro Robert Arboleda. Sim, você não ouviu errado. O jogador simplesmente não compareceu nos treinos e nem para o jogo contra o Cruzeiro. E o mais preocupante, ninguém conseguia contato com ele. Nem o clube, nem a comissão. E nem mesmo a família sabia dizer onde o zagueiro estava. Segundo as informações, o Arboleda viajou para o Equador sem avisar o São Paulo e deixou todo mundo sem entender o que estava acontecendo. E a situação ficou ainda mais estranha, porque mesmo depois disso, ele continuou sem responder mensagens e ligações do clube. Ou seja, virou um caso interno sério. Olha o que o técnico Roger Machado falou sobre a situação. Roger, boa noite. Gabriel Sara, arquibancada tricolor. Parabéns pela vitória. Tem muita coisa para a gente destrinchar do campo, mas eu queria perguntar de um fator pré-jogo que chamou a atenção e acho que é interessante ouvir a visão da comissão técnica e da diretoria, que é o fator Arboleda, né, que estava previsto de estar relacionado para o jogo de hoje, não apareceu. Eu queria que você falasse um pouco em relação a esse caso, por favor. Não, na verdade, né, a gente tem pouco a falar, né? O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. Né? A partir daí, a gente direcionou, né, o caso, né, para a direção. Né? A gente se preocupou, evidentemente, né, porque no princípio a gente não sabia, né, o que tinha ocorrido. Né? Mas né, agora a gente aguarda, né, mas foge das minhas mãos. Dá para ver que o caso já saiu do controle da comissão técnica e foi direto para a diretoria. E aí começa a dúvida. O que realmente aconteceu? Porque até agora ninguém sabe ao certo. E tem um detalhe importante. O Arboleda não é qualquer jogador. Ele chegou ao São Paulo ainda em 2017, se tornou titular rapidamente, foi peça importante em várias temporadas, acumulou títulos, mais de 300 jogos com a camisa do clube e sempre foi visto como um dos pilares da defesa. Ou seja, é um jogador identificado com o clube. E justamente por isso, essa situação chama ainda mais atenção. Parte dos torcedores, e claro, a torcida não deixou passar em branco, e diversos torcedores mostraram descontentamento com o jogador e com a situação do elenco do São Paulo nas redes sociais. E aí, dá pra ver que o clima não é dos melhores. Tem gente tentando entender, mas também tem muita gente já questionando o momento dele no clube. E agora fica a grande questão: o que vai acontecer com o Arboleda? Porque o São Paulo ainda aguarda uma explicação. Mas, sendo bem direto, uma situação dessas dificilmente passa em branco. Agora eu quero saber de você. Você acha que ele ainda joga no São Paulo? Comenta aqui embaixo. E claro, se você é fanático por futebol de verdade, já deixa o like e se inscreve, porque aqui você encontra tudo isso e muito mais. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar um momento diferente para você refletir. Hoje a gente viu um papelão do São Paulo com uma situação que chamou a atenção fora de campo, envolvendo o Robert Arboleda. Segundo as notícias, o jogador não se apresentou, não deu explicações e o clube ficou sem respostas naquele momento. E isso faz a gente pensar, porque na vida nem sempre as coisas são claras. Às vezes tem silêncio, tem ausência, tem momentos que a gente não entende. Mas a Páscoa nos lembra exatamente disso. A Bíblia diz em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também em Romanos 8:28, sabemos que todas as cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Páscoa representa recomeço, esperança, mesmo depois do silêncio, mesmo depois da dor. Sempre existe um novo começo preparado por Deus. Então, se hoje você está vivendo um momento de dúvida, de ausência ou de incerteza, confia. Porque Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê. Feliz Páscoa e até o próximo vídeo.